Olá, eu sou o Mike e estou no canal Com Deus Pode. Quero agradecer a todos vocês que já se inscreveram no canal. E você que ainda não se inscreveu, faça isso agora mesmo. Ative o sininho de notificações para que o YouTube te lembre dos próximos Com Deus Pode. E compartilhe essa ideia. Com Deus nós podemos. Podemos realizar o propósito que Deus estabeleceu. Um forte abraço de instalar os ossos e um bom podcast. Vocês ouviram o recado do Mike, nosso mais novo parceiro aqui do canal, e gostaria muito que você seguisse os conselhos que ele deu. Olá, eu sou Eliel Mazelo, um filho amado de Deus, embaixador do Reino Celestial atuante aqui na Terra. Estou muito interessado em cumprir a missão que Ele mesmo estabeleceu pelo seu próprio poder para a minha vida. E uma dessas missões é comunicar a você esta mensagem a seguir, que com Deus pode. Com Deus nós podemos todas as coisas, porque é Ele quem nos fortalece. O salmista Davi declara: Pai de órfãos e juiz de viúva é Deus no seu lugar santo. Deus faz que o solitário viva em família, liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Isso está registrado nos Salmos 68, versos 5 e 6. Davi declarando sobre quem é Deus em sua visão. Olha o que ele afirmou. Vamos destrinchar um pouco mais. Ele diz que Deus é um pai amoroso de todos aqueles que são órfãos. Seja você órfão de pais vivos ou de pais mortos, assim como eu. Ele também é juiz das viúvas. Ele habita em um lugar santo. Ele faz o solitário viver em família. Liberta-nos das prisões, de cada uma das 7 dimensões humanas que existem. Mas com aqueles que são rebeldes, ele faz habitar em terra seca, ou seja, não há vida, e por isso a sequidão em todas as dimensões. Eu falei no último episódio da série Como Substituir Hábitos Nocivos por Hábitos Saudáveis, de que quando eu era criança, eu fui adotado por Deus como seu filho. Se você ainda não assistiu, tem um card aparecendo aqui em cima no canto direito que você pode conferir assim que finalizar este vídeo, tá ok? Como no segundo domingo de agosto, como amanhã, é comemorado o Dia dos Pais, então, antes de eu falar propriamente dos direitos que nós, como filhos de Deus, temos aqui na Terra, gostaria de falar um pouco mais sobre esse Pai tão amoroso que tenho e como ele cuida muito bem de cada um daqueles que ele recebe como seus filhos. Mas, para não me alongar muito, irei listar apenas 3 vantagens em termos este Pai, chamado Deus, como nosso Pai, tanto no céu quanto na terra. Sendo que esses 3 privilégios em nada têm a ver com os nossos direitos, e sim, são apenas privilégios. Uma espécie de bônus que recebemos devido ao caráter do nosso Pai. Preste bem atenção. Privilégios não são direitos, são apenas bônus que recebemos por causa que Deus quer nos dar e por causa do seu caráter. Não tem como abrir mão disso, mas não é direito, é apenas privilégio. E por ser privilégio tem todo um contexto que mais à frente você vai entender. O primeiro privilégio é que Deus é um Pai que corrige. E por que iremos começar logo pela correção? Justamente para desmistificar qualquer erro de interpretação sobre o que é correção e quais são os seus benefícios. Principalmente nesta geração mimizenta que não suporta ser contrariada, diga-se de passagem, foi uma bela estratégia até do nosso adversário, o diabo, em colocar essa proibição como regra para esta geração. Pois desta forma criou-se uma geração rebelde, uma geração autodestrutiva, sem afeição aos pais, massa de manobra de pessoas que apenas os utilizam como idiotas úteis. Por isso estão vivendo em sequidão
em todas as suas dimensões humanas e ainda projetam fazer a vontade do diabo de destruir toda a humanidade com as suas próprias mãos e más ideias. Em Hebreus capítulo 12, versos 5 ao 11, lemos: "E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezeis a correção do Senhor e não desmaieis quando por ele fores repreendidos. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrige? Mas, se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nosso Pai, segundo a carne, para nos corrigir, e não os reverenciamos? Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção, ao presente, não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela." Ou seja, um pai que corrige é um pai que ama, e Deus, sendo amor, é também um pai que corrige para sermos participantes da sua santidade. E mesmo que no tempo presente possa nos causar desconforto tal correção, ao mesmo tempo nos dá encorajamento ao saber que Deus, o nosso Pai, se preocupa conosco, pois Ele conhece o nosso futuro e não quer nos perder. Então, aceite a sua correção, pois dela sairão frutos de justiça. O segundo privilégio é que Deus é um Pai que protege. Todo pai deve garantir a proteção e segurança física, emocional e psicológica aos seus filhos, criando um ambiente onde eles se sintam, além de tudo, amados. Vejam que o salmista Davi falou sobre o nosso Deus. Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus no seu lugar santo. Salmo 68, verso 5, como já lemos. Essa bela afirmação sobre uma das qualidades de Deus, como Pai dos órfãos, assim como tem sido o meu pai desde minha tenra idade, ou daqueles que são órfãos de pais vivos, ou seja, tem pai, mas é como se não tivesse, pois são pais meninos em tudo. Mas Deus é também juiz das viúvas, ou seja, é Ele quem protege essas duas classes de serem maltratadas pelos maus homens. Os profetas Elias e Eliseu mostraram isso a nós. Quando havia fome sobre a terra, Deus enviou o profeta Elias para morar com uma viúva e lá houve multiplicação de comida durante toda aquela pandemia. Já o profeta Eliseu realizou uma multiplicação do azeite para uma viúva, para ela pagar as dívidas que seu falecido marido havia deixado, e seus 2 filhos ficaram como garantia. Mesmo sendo em tempos de fartura para a nação, ao contrário da viúva que Deus usou para cuidar de Elias, e que aquela multiplicação durou apenas na crise, já esta viúva de Eliseu simplesmente tornou-se uma empreendedora do ramo de azeite, vivendo de renda com seus filhos em um período justamente onde a nação passava por um momento de fartura. Então, observa que no momento de escassez, a viúva ficou protegida junto com o profeta Elias. No momento de fartura, Deus continuou cuidando da viúva. Então, esse é o pai que nós temos. Esses feitos na antiguidade mostram que quem tem Deus como pai é saber que Ele corrigirá todas as nossas transgressões e nos protegerá também de todas as perseguições, seja elas em que contexto for. O terceiro privilégio é que Deus é um pai que prepara os seus filhos para a vida. Todo pai também tem essa responsabilidade de preparar os seus filhos para o mundo exterior, para além do casulo parental, para encarar a realidade do mundo vil e cruel,
ensinando habilidades práticas como resolução de problemas, tomada de decisões e competências sociais. Veja o conselho que Deus deu ao seu povo em Deuteronômio, no capítulo 30, está do verso 11 ao 20. Mas nós, para resumir, não vamos ler essa perícope toda. Vamos ler a partir do versículo 15, que diz assim: Vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. Pois hoje lhes ordeno que amem o Senhor, o seu Deus, ande nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Então vocês terão vida e aumentarão em número, e o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse. Se, todavia, o seu coração se desviar e vocês não forem obedientes, e se deixarem levar, prostrando-se diante de outros deuses para adorá-los, eu hoje lhes declaro que, sem dúvida, vocês serão destruídos. Vocês não viverão muito tempo na terra em que vão entrar e da qual vão tomar posse, depois de atravessar o Jordão. Hoje invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus. Ouça a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida, e Ele lhes dará muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados Abraão, Isaque e Jacó. Esta palavra, Deus está preparando seus filhos para saberem como lidar com o cumprimento da promessa que Ele havia feito aos seus antepassados e deixou as coisas bem claras. E quais foram elas? Só existem dois caminhos, não existe terceira via. Isso é laço, pois em cima do muro já é considerado o inferno. Segundo, se escolhermos o caminho da vida, vem junto a prosperidade, mas se escolhermos o caminho da morte, todas as 7 dimensões são destruídas lentamente. Terceiro, parem de cantar pagode dizendo, deixa a vida me levar, vida leva eu. Não. Pois a circunstância desta vida da música sempre serão motivos de nos desviarmos dos propósitos de Deus, mas devemos perseverar nos mandamentos do Senhor para seguirmos Jesus, que é o caminho e a verdade e a vida. Assim teremos vida abundante, se a vida que nos leva for Jesus Cristo. Quarto, e além de Ele nos dar vida, este mandamento vai muito além, afirmando que Deus é a nossa fonte de vida. Ele é a nossa própria vida, o ar que respiramos, o esconderijo e refúgio em meio às perseguições da vida. Uma fortaleza do dia da angústia, e a sua verdade é escudo e bronquel contra todas as mentiras do diabo. E acima de tudo, é um pai de palavra que cumpre as suas promessas, desde que obedeçamos às suas palavras. Então, essas são as vantagens de ter Deus como nosso pai. Um pai que corrige justamente porque nos ama e nos aceitou como seus filhos. Um pai que nos protege e nos dá segurança em meio às tribulações desta vida. E também um Deus que nos prepara para viver neste mundo, que pode ser uma terra que mana leite e mel, caso vivamos junto dele, ou pode ser um deserto sequíssimo, caso sejamos desobedientes às suas ordenanças. Quer ter um pai como esse? Com Deus pode! Sim, o nosso Deus é o melhor pai que existe. Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. E ainda, melhor do que esses privilégios, é termos os direitos respeitados por sermos seus filhos, que independe de usufruirmos de tais privilégios mencionados neste vídeo. Sim, Ele nos corrige, nos protege e nos prepara para vivermos a vida e propósito que Ele estabeleceu. E você, sabe qual é o seu propósito aqui na Terra?